Olá, queridos. Deus vos abençoe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma jornada de estudo na carta aos Romanos. Hoje estaremos meditando em Romanos 12, do verso 3 ao verso de número 8, aonde está sendo abordados os aspectos de o devido uso dos dons espirituais. Amém? Prepare a sua Bíblia. Quero te convidar nessa sexta-feira. Amanhã nós estaremos às 19h30, tá certo? No templo orando. Sábado tem a mocidade. Sábado também tem o nosso projeto durante todo o dia ali. Óculos ao alcance de todos, tá certo? Se você ainda não agendou a sua consulta, ainda dá tempo. Ainda temos pouquíssimas vagas. Ampliamos o horário até 5 da tarde para atender um número maior de pessoas, tá bom? Você querendo, 98329-9371, tá bom? Diretamente comigo. Amém, queridos? Vamos estar, meditando domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical 8h15. Eu te espero lá para que você possa, estar crescendo, avançando na sua carreira de fé. 9h30 culto e 18h30 culto também, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos 12 a partir do verso 3. Deixa eu só pegar minha água aqui e vamos estudar. Romanos 12, 3 nos diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse instante, agradecidos por tudo que o Senhor tem proporcionado e desenvolvido em nossas vidas. E agora, ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui na tua dependência e queremos aprender de ti. Obrigado por essa rica oportunidade e pela alegria que é podermos abrir a nossa Bíblia e meditar com os nossos irmãos e amigos. Assim, nós oramos pedindo encarecidamente: ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então. O uso devido dos dons espirituais que é dado. Nós vamos observar que Paulo aqui agora, depois dele tratar da nova vida que estudamos, o final do capítulo 11 e os dois primeiros versículos do capítulo 12, nós vamos observar que aqui agora ele vai começar a dar orientações sobre como que a vida cristã é. A conversão é o processo, a regeneração, a salvação de Deus. Mas a partir daí agora nós temos responsabilidades. Se o processo de salvação é um processo totalmente desenvolvido pelo Senhor, pela graça que nos alcançou, a vida cristã, ao contrário, ou pelo menos não ao contrário, mas em outra toada, exige de nós um empenho para que possamos de fato agradar e satisfazer a Deus e dessa maneira estar adorando. E Paulo abre a discussão aqui tratando de dons espirituais, onde que o foco principal, e grave isso aí para você que seria o resumo de hoje, o foco principal dele aqui é dizer o seguinte: não importa o dom, todos são importantes e que ninguém ache que o seu dom é mais valoroso ou tem maior valor ou por isso ele deve ter maior destaque ou prestígio do que o outro com o outro dom. Somos todos membros do corpo de Cristo e todos nós servimos, tá certo? A igreja de uma forma geral, tá bom? O verso 3, ele vai abrir essa sessão que vai até o verso 14 do capítulo 13, recomendando sobre vida cristã e vida em comunidade. E o verso 3, ele abre dizendo: porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês
que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo só? Deus concedeu uma diferente medida de fé para cada um dos seus filhos. E Paulo pede que cada um avalie a si mesmo de forma realista. Paulo está dizendo o seguinte: não é para você exasperar, né, sobre algum outro irmão da comunidade por você julgar que talvez ele tenha menos fé, ou você ficar irritado porque julgar que alguém tenha mais fé, mas ao contrário, nós devemos entender que cada um tem a sua medida de fé, e diante disso é que nós vamos desenvolver a obra do Senhor. Agora é claro que aqueles aos quais hoje estão adiante de um trabalho, exercendo alguma atividade proeminente, aqueles que estão em liderança, tá certo? Esses precisam, de fato, ter um comprometimento maior e um desenvolvimento maior na carreira e na fé cristã, mesmo porque eles serão aqueles que irão conduzir e orientar os demais membros, mas não para gloriar-se, não para humilhar outros, mas antes no sentido de empenhar-se em contribuir para o crescimento e o avanço da igreja, do corpo de Cristo aqui nesse mundo. No verso 2, ele vai dizer, no verso 4 ele vai dizer para nós: porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O verso 5 agora: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu gostaria ainda de ler com você, completando isso aqui, o texto que é correlato a esse, né, que a gente diz. Aqui Paulo fala Roma, né, a igreja em Roma. Mas nós temos o texto de 1 Coríntios 12 também, tá certo? Que ele trata de assunto simile, tá certo? De dons em 1 Coríntios 12. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12 e o verso de número 12, depois o verso de número 27. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 12, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E o verso 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tá certo? Paulo tem essa visão muito nítida, né, da igreja num funcionamento orgânico, assim como o corpo humano é. É importante a mão, os olhos, a boca, né, os órgãos internos que não são visíveis, enfim, tudo é necessário. Até os órgãos que provocam vergonha, né, entre aspas, né, como os órgãos genitais, eles possuem as suas funções, não é verdade? Que são essenciais, inclusive, para a continuidade da vida humana. Dessa mesma maneira, ele faz essa comparação aqui que nós devemos observar. Então, esses versos 4 e 5, ele avança nessa proposta de interpretar, né, a igreja como um corpo humano, como um corpo cujo cabeça é Cristo, tá certo? Agora, é claro, caminhando para uma esfera de trabalho, caminhando para uma esfera de relacionamento espiritual com o Senhor. E os versos 4 e 5, então, nós vemos o quê? A diversidade e unidade da igreja são ilustrados aqui pela comparação com o corpo humano. Assim como o corpo humano é um só, mas com muitos membros, tá? Assim a igreja está unida, embora seja composta de muitos membros. Sobre esse tema já lemos Coríntios e vamos ler também Efésios 4. Vamos dar mais robustez a esse pensamento. O verso 4: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. E agora, abra nesse mesmo capítulo 4 de Efésios, o verso 12 ao 16, que diz o seguinte para nós: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro,
por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tá vendo só a importância de avançar, de crescer no conhecimento e na fé? É para nós não sermos enredados, levados por falsos ensinamentos, e para que o corpo funcione de maneira plena. Da mesma maneira que a água, ao entrar pela boca, ela faz com que todo o corpo seja revigorado, da mesma maneira é a nossa fé. Nós precisamos cada dia mais avançar e caminhar de fé em fé, como o apóstolo também diz, para que possamos então lograr êxito e estarmos cada dia mais sustentados, alimentados e fortificados, um corpo vivo, trabalhando para o cabeça, que é Cristo Jesus. O verso 6 diz o seguinte para nós: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele começa a desenvolver. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, né? Então, aqui ele está falando que o corpo, ele vai manifestar o seu trabalho, o seu serviço, à medida que os dons vão aflorando. Então, a igreja, ela precisa dar vazão aos dons aos quais cada membro desse corpo possui. É claro que para isso é necessário que haja a habilitação. Assim como uma criança no início da sua vida, ela vai descobrindo gradativamente para que serve cada parte do seu corpinho, a perninha ali, né, quando começa a dar os primeiros passos, né, a mão que às vezes ela leva a boca toda hora, depois, né, aquelas questões que ela vai aprender com o paladar e aquilo que lhe agrada mais a hora de alimentar. Enfim, da mesma maneira, os dons vão sendo manifestos e eles precisam ser aperfeiçoados através do conhecimento, do estudo da palavra e da caminhada de fé junto uns dos outros. Tá certo, querido? Isso é muito importante para que nós possamos compreender qual que é o desejo que o Senhor Deus tem para a nossa comunidade. E aqui, então, nós vamos aprender isso. E eu gostaria ainda de ler com os irmãos, né? Aliás, já lemos 1 Coríntios 12:4, que fala exatamente desse crescimento, né? Dessa importância. Portanto, nós vemos que a variedade do corpo fica evidente a partir dos vários dons que Deus concedeu à igreja. Sobre o dom da profecia citado aqui, nós sabemos muito bem que está ligado não à adivinhação, mas a profecia, queridos, antes de mais nada, é a conexão, né, que nós temos com o Senhor Deus na oração para interpretar o contexto ao qual está sendo desvelado e mostrando. Por exemplo, nós olhamos hoje esse contexto de pandemia e nós podemos ver algumas situações ocorrendo. A questão da fome chegando, de escassez de algumas coisas, enfim, nós vemos isso. E agora nós vamos até o Senhor Deus para descobrir como que nós devemos agir. E assim nós trazemos uma mensagem, a profecia da parte de Deus dentro do contexto para dar um direcionamento para o homem. A profecia não tem nada a ver com adivinhação, queridos, como muitos hoje creem, nada a ver com as profetadas por aí. Profecia é o link do contexto humano, do contexto que nós vivemos, ouvindo a vontade de Deus. Isso é profecia, tá certo? Não tem nada a ver com essas picaretagens que nós encontramos por aí hoje afora, tá bom? E sobre o termo segunda proporção da fé, nós vamos ver que Paulo instruiu os profetas a falarem somente quando tiverem fé ou convicção de que o Espírito Santo está verdadeiramente lhes revelando algo, e a não excederem a fé que Deus lhe deu, tentando impressionar outros, como nós vemos hoje. Vamos ler Atos 21:4 sobre profecia. Aqui tem alguns versículos para nós lermos. Olha o que está escrito sobre Atos 21:4. Lá em Atos, né, 21:4, sobre profecia. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Tá vendo só? Entregaram para Paulo uma mensagem, uma profecia, mas movidos pelo Espírito. Vamos ainda ler, nesse mesmo capítulo, os versos 10 e 11, que nos diz o seguinte: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós,
pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-los nas mãos dos gentios. Tá vendo só? E eles vão rogar então a Paulo para que Paulo não fosse, né, lá para Jerusalém. Mas observe que Ágabo foi movido pelo Espírito em primeiro lugar, mas ele conhecia o contexto. Ele sabia o que Jerusalém estava planejando, não no sentido que eu estou falando literal, que o texto não revela, mas todos sabiam naquela época que Jerusalém perseguia, né, os fariseus, aqueles líderes ali do templo, perseguia todos que proclamavam o evangelho, e muito mais um ex-fariseu que agora estava pregando a palavra que era Paulo. Então ele, movido pelo Espírito Santo, nessa ilustração do cinto que ele tira de Paulo, ele vai dizer o que acontecerá com Paulo. E se cumpriu, mas movido pelo Espírito e observando o que estava para acontecer. Ainda, vamos em 1 Coríntios, né? Já lemos 2:10, Efésios 2:20 agora. Abra aí em Efésios 2 e o verso 20. Que nos diz o seguinte: edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, falando de Cristo, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tá vendo só? Os profetas do Antigo Testamento, dirigidos por Deus e vendo a situação crítica que Israel estava, principalmente os profetas que falam bem próximo ao cativeiro e depois do cativeiro, assírio e babilônico, eles vão ver a necessidade de se levantar um Messias, um ungido de Deus, para tirar Israel daquela situação de servidão. Assim como Deus fez com Moisés, eles aguardavam agora a vinda do Messias, que era Jesus. Uma profecia entregue por Deus, mas a partir da revelação contextual da pessoa, e não profetada. E 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, que diz o seguinte: não desprezem as profecias, examine todas as coisas, retém o que é bom. Tá vendo? A Bíblia diz, inclusive, que toda profecia, toda visão, sonho, revelação, ela deve passar pelo crivo da aprovação da palavra. Ficar adivinhando CPF dos outros, ficar adivinhando o sujeito está fazendo na vida dele, isso não é profecia, querido. Isso é obra do capeta. Isso é obra do diabo. Isso é adivinhação. Agora sim, você ver uma pessoa cujo casamento está indo à ruína, você vendo a situação que ela está, buscando de Deus, ele vai te entregar uma palavra e uma direção para entregar para essas vidas, para entregar para aquela pessoa que está caminhando em caminhos perigosos, para aquelas pessoas que estão vivendo situações que podem conduzir à morte. Agora, essas questões de adivinhar CPF e descobrir que a pessoa, ela lá atrás fez isso, fez aquilo, isso, queridos, não é profecia. Isso é adivinhação e é abominável ao Senhor. Tá certo? Continuando aqui, o verso agora de número 7 e 8 fala das demais, né? Aqui os demais dons, nesse contexto de Romanos. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Sobre contribuição, né, generosidade, abra sua Bíblia em Coríntios 8, 2 Coríntios 8, 2. Que nos diz o seguinte: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em riqueza de generosidade. Aqui não está falando de queridos, de ser rico, de ter muito dinheiro, de contribuir com volumes, com coisas vultosas. Aqui está apontando para aquela pessoa que tem o coração aberto, de ajudar os mais necessitados, de contribuir para aqueles que de fato estão precisando. É nesse sentido, e de fato isso é um dom. Sobre os aspectos aqui da alegria, né? Exercer, né, a misericórdia com alegria, vamos ler ainda em 2 Coríntios 9, o verso 7, que vai falar sobre esse tema também. Cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama
quem dá com alegria. Portanto, esses versos 7 e 8 que fecha a nossa perícope, o nosso excerto, o nosso pedacinho hoje de Romanos que estamos estudando sobre o devido uso dos dons espirituais, esses versos 7 e 8 aqui, nós vamos aprender que nós, os cristãos, devemos, né, nos encontrar e aplicarmos as energias nos dons que Deus nos concedeu, seja servindo como os outros, dediquemos-nos ao ministério, seja ensinando a palavra com perseverança, ou exortando e encorajando nas coisas de Deus. Pois dessa forma, Paulo destaca 3 atitudes necessárias no exercício dos dons particulares. A primeira coisa, aqueles que possuem um dom especial de ajudar outros financeiramente, jamais devem dar essa ajuda a contragosto, mas sempre com o coração aberto e generosidade. Segundo, muitas vezes, aqueles que lideram não têm ninguém a quem prestar contas, por isso devem tomar cuidado com a preguiça. Terceiro, aqueles que mostram misericórdia aos feridos não devem se cansar, mas continuar sempre servindo com alegria. A obra do Senhor é feita assim. Vamos ter desafios, vamos ter lutas, vamos ter intempéries, vamos ter um monte de problemas, queridos. Mas com Cristo nós vamos conseguir vencer. E exatamente porque termos sido alcançados por Cristo e de estarmos servindo a Ele, é que nós temos esse beneplácito de ser entregue a nós dons, que é para o serviço, dons que é para nós servirmos ao outro, e não para exacerbarmos e querermos dizer que somos melhor que ninguém. Mas ao contrário, esses dons têm uma finalidade que é servir, assim como Jesus Cristo veio a esse mundo para servir, para trazer a salvação, para se colocar em nosso lugar e em prol do amor eterno do Pai, em favor disso, Ele entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida hoje. Portanto, nós devemos ter muita atenção a esse respeito, para não cairmos na soberba de achar, porque temos alguns dons que talvez até se destaca mais na igreja, que por isso somos melhores e dessa forma temos condição, né, de querer, às vezes pensamos, né, de queremos pisar ou subir ou humilhar outras pessoas. Jamais, queridos. Qualquer dom, quer seja aqueles mais aparentes ou aqueles que são mais intrínsecos, qualquer dom é para servir a igreja, é para cumprir o propósito, tá certo? Que a igreja foi chamada aqui nesse mundo, de adorar a Deus e de proclamar as boas novas de salvação. Reflita sobre isso. Então, o papel dos dons e o seu devido uso no seio da igreja é esse, querido. Tá certo? Reflita sobre isso. E se você tem um dom e está parado, procure o pastor da sua igreja. Se você é da Logos, procure nós pastores e vamos conversar para que você, o mais rápido possível, ponha em exercício os seus dons. E caso você que já exerce o seu dom, observe se você tem feito isso no sentido de servir ao seu irmão, à sua comunidade e servir a Deus de certa forma. Assim também para que o seu nome seja glorificado no meio da igreja e também ao redor, em todo lugar por onde essa igreja agora caminhar. Sejamos servos, usemos os nossos dons para a honra e glória de Deus e para o avanço do seu reino aqui nesse planeta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e Deus permitindo até o nosso próximo encontro para mais um estudo na Carta aos Romanos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, nós agradecemos pelo estudo, pela palavra e pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, e capacita-nos a cada dia mais a aplicar os dons que o Senhor entregou para nós, para que possamos, ó Pai, testemunhar, Senhor, de maneira, Senhor, o mais aprazível possível para Ti, de forma que Tu seja adorado através dos nossos dons e que a Tua igreja também seja servida para o avanço do Teu reino aqui nessa terra. Oramos agora pelos enfermos, Senhor, pelas famílias enlutadas, Senhor, pelos que têm enfrentado dificuldades e problemas. Vá de encontro deles agora, Pai. Console-os e traga paz ao coração deles, Senhor. A paz que excede todo entendimento que vem de Ti. Haja cura, haja libertação, haja salvação, ó Pai. Que a Tua vontade, sobretudo, seja
Senhor, conformada em nossas vidas e na vida daqueles que temos colocado diante de Ti. Pois sabemos que a Tua vontade, Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Assim nós oramos com ações de graça em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor Deus possa te abençoar ricamente. Que você tenha uma noite de sono e de paz tranquilo. Tá certo? E até o nosso próximo encontro. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja dispensado sobre nós, igreja tua, aqui nesse instante e sobre toda a tua igreja espalhada na face da terra. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro, queridos. Fique com Deus.